Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre hidrostática. Vamos lá comigo, queridos. Bem, vamos primeiro começar sobre o que é a hidrostática, né? Na verdade, o estudo de fluidos ele é dividido em partes, né? Um primeiro momento que é o chamado fluido estática, como está sendo representado aqui no slide, que estuda os fluidos em repouso, certo? Como neste caso aqui, você vê esse belo ursão aqui, né, na superfície de água, boiando, e aqui o nosso amigo aqui que está em suas férias, aproveitando um dia relaxante sobre, por exemplo, uma piscina e uma boia. Então eles estão flutuando ali em uma superfície, no caso, flutuando na água, no fluido, certo? Bem, nós também temos a questão da fluidodinâmica, né? Que, se eu for analisar a palavra, né, a formação desta, que estuda os fluidos em movimento, certo? Então você pode perceber aqui essa situação de uma canoagem, né? Então o cara ali está passando, por exemplo, no momento de ter uma pedra, alguma coisa ali, existe uma correnteza, né? Existe um certo afunilamento, então a tendência do líquido é acabar aumentando a velocidade. Certo? Então, quando ele sofre uma restrição, a tendência dele é aumentar a velocidade, que é o princípio, por exemplo, do avião, né? Então, o avião ele cria a chamada sustentação por causa disso, né? O ar na parte de baixo passa com uma velocidade menor, isso representa uma pressão mais alta, enquanto que na parte superior, que é o mais longo da asa, certo? Ela é ovalada, você tem ali uma baixa pressão por causa da redução da alta velocidade, porque o ar ele está passando mais rápido por cima. Isso cria pressão, consequentemente a sustentação do avião. Beleza? Bem, vamos falar um pouquinho aqui. Para a gente poder estudar essa parte de fluidos, nós precisamos entender algumas outras grandezas físicas, certo? E neste caso eu vou definir duas. A primeira delas é a chamada densidade. Acompanhe comigo aqui, ó. É a razão entre a massa e o volume de um corpo, ou seja, D de densidade é massa sobre volume, certo? E também nós temos aqui aquilo que a gente chama de massa específica, certo? Que seria a massa, né? É uma quantidade de massa pelo volume, certo? De uma substância. Então perceba que é muito parecido os dois aqui, certo? Praticamente a mesma fórmula, a diferença é que a densidade é de um corpo e a massa específica é de uma substância. Beleza? Observe a questão das unidades, né? São praticamente quase iguais aqui. Bem, vamos falar um pouquinho sobre as unidades da densidade de massa específica. Então, primeira coisa, né? Fique sempre esperto. É muito comum nós termos aqui o uso, tá? O uso de unidades usuais, como grama por centímetro cúbico, certo? Então, eu posso dizer que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10⁻³ quilograma por metro cúbico. É uma conversãozinha. A mesma coisa, e ali ficar esperto com o volume, né? É muito utilizado centímetro cúbico, litro em alguns exercícios. Então, sempre, caso faça utilizar o Sistema Internacional de Medida, 1 centímetro cúbico é 10⁻⁶ metro cúbico e 1 litro é igual a 10⁻³ metros cúbicos. Todas elas são unidades do Sistema Internacional de Medida. E falando um pouquinho aqui sobre a parte de pressão, certo? Então você tem aqui que é a razão entre a força e a área de contato, certo? Então você tem aqui que é P igual F sobre A, né? Em que F é a força e o A é a área. Lembrando ali que essa força ela é sempre perpendicular, meus queridos, certo? E lembrando a questão das unidades. Cara, a unidade aqui é sempre forte, né? Da mesma forma, unidade oficial seria o Newton por metro quadrado, ou o famoso Pascal, e aí nós temos as unidades usuais, que é a atmosfera, o PSI, o bar, o centímetro por mercúrio, o milímetro por mercúrio, e assim por diante. Ok? Bem, lembrando a questão da área também ali, que a área tem que fazer a mesma conversão. Um centímetro quadrado normalmente é 10⁻⁴ metros quadrados. Ok, meus queridos? Nesse vídeo nós falamos sobre hidrostática. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.